nome do Senhor. Vamos orar pelas ofertas, irmãos? Em nome de Jesus. É assim mesmo. Fico imaginando os antigos, os discípulos, o que eles não passavam, né? Tem que colocar tudo em ordem. Graças a Deus, Deus é fiel. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, eu venho apresentar os dizimistas da tua casa, os ofertantes desta noite. Deus, que tu possa estar dando a semente, Pai, para eles semearem no campo da tua casa, Pai, nesse lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, esse é o momento deles serem abençoados, ó Pai. É quando mostramos a nossa liberalidade, é quando demonstramos a nossa gratidão, ó Deus, ao Senhor, ó Deus. Ali, Pai, o Senhor, Pai, derrama sobre nós bênçãos sem medida, sem abastança. Jesus, que tu possa estar contemplando cada vida, cada um dos teus filhos, ser com eles, aqueles que não têm para ofertar, ó Pai, que o Senhor possa estar movendo, abrindo as portas, direcionando a vida deles, ó Pai, para que eles prosperem, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode trazer a sua oferta, pode trazer o seu dízimo, aleluia. Abra sua Bíblia no livro do início, Gênesis. Glória a Deus. Temos uma visitante nessa noite, né? A irmã Cirlane. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que a porção do Senhor que a irmã veio receber vai ser derramada em nome de Jesus sobre a sua vida. Ministério Mais Que Vencedores? Amém. Um abraço lá para o pastor, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus é fiel. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 12. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gênesis 24, versículo 12. Vamos falar sobre nos tornarmos íntimos de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Tudo tem um começo, né, irmãos? Ninguém nasce sabendo tudo. Não, nós aprendemos ao longo da caminhada. Nós vamos buscando conhecimento, buscando entendimento. A palavra de Deus, ela chega a dizer, o profeta chega a dizer que é por falta de conhecimento que o povo perece. Então, a nossa função, a gente não pode, tem pessoas, infelizmente, que sempre argumentam, eu não sei fazer, eu não sei como é que é. Mas você não sabe, mas você pode aprender, amém? Basta você se dedicar, basta você buscar, que o Senhor irá capacitar você em nome de Jesus. Ainda mais se for algo para o reino dele, se for algo para a obra dele, com certeza ele vai ter um grande prazer em te ensinar, em te revelar, em se revelar para você. E aqui a gente vai ver a história de um servo de Abraão. Esse homem, ele sai em busca de uma noiva para o filho de Abraão. E ele só sai com uma ordem, irmãos. Abraão, ele é bem claro, ele fala, olha, você vai buscar entre a minha parentela uma esposa para o meu filho. Tem que ser dali. Não pode ser de outra tribo, não pode ser de outra nação. Tem que ser uma jovem que venha da minha linhagem. E aquele homem, ele sai com essa missão. E por um momento
mas o meu dono, o meu patrão, serve a um Deus que é o Deus dos impossíveis. E diante disso, porque ele conhece a história de Abraão, ele conhece que Abraão saiu do meio da sua parentela com Sara e que os dois já tinham uma idade avançada, que eles não tinham filhos. Tem alguma coisa que está com som muito alto, ajuda ali, irmão. Por favor, está no microfone. E eles saíram ali sem filho, mas com uma promessa. Deus falou: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E ele viu acontecer o milagre na vida de Sara e de Abraão. Ele viu a Sara com 90 anos dar à luz a Isaac. E ele acompanhou todo o crescimento de Isaac. E agora ele estava indo em busca de uma esposa para Isaac. Irmãos, fazer algo que alguém está mandando, muitas das vezes é bem difícil. Mas quando nós somos direcionados por Deus, as coisas acontecem, amém? Olha o que vai acontecer aqui. Quando ele vai chegando perto do destino dele, no versículo 12, ele vai fazer uma oração. E eu quero incentivar você a orar, amém? Nessa noite. E ele diz assim, ó: então orou Yahvé, Deus do meu Senhor. Deus de quem, irmãos? Do meu Senhor. O meu Senhor Abraão não era o Deus dele, era o Deus do patrão dele. E eu fico tão maravilhada de que mesmo ele colocando essa separação, porque ele acabou aqui, ó, se separando. Não é o meu Deus, é o Deus do meu Senhor. Mas Deus sabia que através daquilo ali ia alcançar aquele coração. Então, por amor a Abraão e também a Eliezer, Deus vai fazer isso, ó. Deus do meu Senhor Abraão, ser-me hoje propício. O que é propício, amados? Favorável. Hoje Deus está sendo favorável na tua vida e na minha vida, amém? Receba isso em nome de Jesus. Você venceu o frio, venceu o cansaço, você veio. E Deus, Ele está sendo propício para nós essa noite. Ser hoje propício e mostra a tua benevolência. Além disso, ainda vai ter bondade de Deus sendo derramada sobre nós essa noite. E mostra também a tua benevolência para com o meu Senhor, quem? Abraão. Ele não coloca ninguém. Mostra a tua benevolência para mim. Não, mostra a tua benevolência com o teu servo Abraão. Irmãos, ele não estava fazendo uma coisa para ele estava fazendo uma coisa para terceiros. Você consegue entender qual é o impacto disso? Quando você tira o foco de você e começa a orar por outras pessoas. Porque nós, infelizmente, nós somos egoístas, egocêntricos. Nós ficamos focados nas nossas dores, nas nossas dificuldades, na nossa amargura. E esquecemos que é tanto que se recebe. Deus está nos chamando a atenção também nessa noite, amém? Ele está querendo inclinar o meu coração e o teu coração a que você venha orar pelo teu próximo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo algum problema parecido com o seu ou até maior que o seu. Mas não se esquece de orar por essa pessoa. Mas por quê? Você está preocupado com o seu problema. Irmãos, não estou falando com ninguém que não está, é com quem está assistindo ali na internet. Tá bom? Deus sabe para quem é, irmãos, interesse. Não é verdade? Então, ele fala: mostra a tua benevolência com o teu servo Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba,
que responder: bebe e também a seus camelos, darei a beber, essa será a que designaste para o teu servo Isaque, e assim entenderei que mostrastes a tua bênção para com o meu Senhor. Irmãos, que oração! Ele não falou muito, ele não ficou ali 2 horas no joelho, não. Ele foi objetivo, ele foi sincero naquilo que ele estava pedindo, irmãos. E Deus, Ele ama isso. Ele ama quando o coração quebrantado se inclina com sinceridade para Ele. Se eu fosse falar aqui todas as vezes que eu fui respondida assim de maneira, falar assim: ah, Senhor, eu queria isso assim, ah, Senhor, faz isso assim, assim, e Deus responder, nós vamos ficar aqui 2, 3, 20 minutos só contando isso. E não é esse o objetivo, amém? O objetivo é a palavra. Mas é muito bom, é muito gostoso provar da benevolência do Senhor, provar do favor do Senhor, irmãos. Quando esse homem, ele, sem saber orar, sem conhecer a Deus, ele levanta sua voz, ele começa, não sei se ele falou em voz alta, não sei como ele falou, se ele falou na mente dele. Eu só sei tudo que ele pediu. A gente vai ver acontecendo aqui, versículo 14. Versículo 15, perdão. Antes mesmo que ele terminasse de orar. Ah, gente, para com isso. Ele nem terminou de falar, irmãos. Ele estava ali formulando ali as palavras, né? A gente fica assim, perdido às vezes. Ah, Jesus, eu quero falar daquela situação, mas e a gente fica ali buscando um meio de chegar no trono. E Deus está bem ali, está bem, o Espírito Santo está bem ali do seu ladinho, irmão, te ouvindo. Você não vai nem terminar de orar, porque você vai ver Deus te responder. Antes mesmo que ele terminasse de orar, surgiu quem? Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, que era quem? Irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. Ah, essa menina, tem que ser um culto só para essa menina, gente. Essa menina, ela é surpreendente num grau elevado. Faz algumas besteiras lá na frente, mas essa primeira atitude dela aqui mostra o caráter dela. E a jovem era de sobremodo bonita e virgem. Nenhum homem tinha relações sexuais com ela. Era bem objetivo. Rebeca desceu a fonte, encheu seu cântaro e voltou. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor. Prontamente tirou dos seus ombros, gente, peso no ombro, tá? Aqui, tô levando o cântaro aqui, ó. Ela vai tirar o cântaro dos ombros e vai derramar lá no copo para aquele homem que ela nunca viu na vida. Quem teria coragem? Nos dias de hoje está difícil fazer um negócio desse, né? Você atender qualquer pessoa que vem até você. Mas ali era costume atender bem os viajantes, né? Os visitantes. O povo judeu, ele tinha essa aqui, ela ainda não era judia, né? Mas depois ela iria se tornar. Então, era costume receber bem os viajantes e os visitantes nessa época. Tirou o cântaro do seu ombro. Cadê? Peraí.
18. E assim que acabou de dar de beber, exclamou, ela por conta própria: vou dar de beber também aos teus camelos, até que fiquem saciados. Irmãos, era um monte de camelo. Eu tinha isso tudo anotadinho numa outra ministração que eu fiz. Mas o foco não é os camelos, não é a quantidade de água que eles beberam, enfim. Fique ciente de que camelo bebe muita água. O pastor me chama de camelinha dele, para ter uma ideia. Vem cá, minha camelinha, olha. Tá vendo? Chama de camelo. Não sei nem sei se é o feminino de camelo. Mas esse bicho ele bebe muita água, porque ele enfrenta longas jornadas no deserto. Então ele armazena água. E ela vai lá, ela prontamente: vou dar também para os seus camelos, até que fiquem saciados. Foi muita água que essa menina tirou do. Hã? O que, meu filho? Cada um, né? Eu tinha tudo isso anotado. Mas não era porque não tinha seu foco isso. Mas, amém. Obrigada pela informação. Então, deu a água para os camelos. E o velho homem observava atentamente em silêncio. Era como se ele falasse assim: cara, o que eu acabei de falar com Deus no meu patrão está acontecendo aqui diante dos meus olhos. Ele estava meio que incrédulo vendo a cena ali, a cena que ele orou, que ele falou com Deus, acontecendo diante dele. Irmãos, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Aleluia. Cadê? Onde eu estou? Olhando você, quando os camelos acabaram de beber, 22, né? E quando os camelos acabaram de beber, de satisfazer a sede, o homem tomou um pingente de ouro com 6 gramas em forma de aliança e colocou no nariz da moça. Ele já, é essa daí, tem certeza. É essa que eu vou levar para o meu servo Isaac. Cadê? E também me deu 2 pulseiras de ouro que pesavam cerca de 120 gramas. Irmãos, eu não posso deixar passar esse batido. Quando você se dispõe a fazer algo para alguém que você até nem conhece, essa menina, ela não sabia que ela ia ganhar essa quantidade de ouro, de pulseira de ouro. Ela não sabia nada daquilo. E ela fez ali, né, de bom grado. Foi ali provavelmente o costume dela trouxe benefícios para ela. E nós às vezes, não vou orar, não, fulano, fazer para o Beltrano. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Muitos querem coisas, muitos querem receber, muitos querem bênção, mas e aí, fazer algo para alguém? E deixar de lado a tua bênção para que você possa, né, abençoar outra pessoa. Muitas das vezes a recompensa está nisso, em você ser solícito, né? Como fala aqui, ó, ela prontamente, né, tirou o cântaro do ombro, deu de beber, falou que ia dar água para os camelos, e ali foi presenteada com pulseiras, com ouro. E, bom, vocês já conhecem a história. Ele segue ela, ele pergunta se tem onde ele ficar, aonde ela mora, e ela fala: tem lugar até para os seus camelos, tem o que eles comerem, você pode ficar lá. E ali ele chega naquela casa, ele conversa com a família da Rebeca, e dali todos decidem, principalmente ela, aceita o convite, e ela vai para o encontro do seu amado, do seu noivo. Mas aqui fica a lição. Esse homem, Eliezer, ele chega, antes desse acontecimento, ele chega a ser citado por Abraão. Antes de Isaac nascer, até mesmo do outro filho,
dele também nascer, o filho com H, Ismael, ele chega a falar assim: eu não vou ter herdeiro, Deus, eu vou ter que deixar todos os meus bens para Eliezer. E Eliezer, ele por um momento foi milionário e depois deixou de ser, mas ele não traiu Abraão. Ele continuou fiel a Abraão, independentemente se ele ia receber a herança ou não. Isso é muito importante, irmãos. Então, por isso que esse homem presenciou ali o poder de Deus ao vivo. Acabou de orar e viu tudo acontecendo. E Deus, Ele quer abrir os nossos olhos nessa noite, amém? Te levar para esse novo lugar, aonde você vai ter as escamas dos seus olhos retiradas. Abre para mim em Atos, para a gente concluir aqui. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Glória a Deus. É uma noite de experiências com Deus, irmãos. Amém? É uma noite de você experimentar algo novo da parte do Senhor. Algo novo no mundo espiritual. Deus, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais essa noite. Eliezer, ele pôde ver uma oração acontecendo diante dos olhos dele, mesmo antes de ele terminar de orar. E aqui a gente vai ver, ainda Saulo também vivenciando outro grande milagre. Versículo 10 vai dizer assim: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha só, irmãos, essa palavra eis-me aqui, ela é muito forte. Quando você fala eis-me aqui, é eis-me aqui. Você vai fazer tudo que Deus mandou você fazer. Ananias ouviu a voz de Deus, estava acostumado, tinha o quê? Intimidade. Ananias já conhecia a voz de Deus. Então quando Deus falou com ele: Ananias, ele: eis-me aqui. Aí lá vem a burdoada. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Irmãos, o homem gelou. O homem ficou assim: para que eu falei eis-me aqui? O que eu fui arrumar? Onde eu fui me meter? Eu falei eis-me aqui, e agora? Você vai ter que encontrar com um cara lá de Tarso que se chama Saulo. Ele está orando. E acaba de ter também uma gente. Deus fez um negócio simultâneo. A mesma visão que Saulo estava tendo lá na rua direita, Ananias estava tendo na casa dele. Irmãos, isso tem que voltar a acontecer. Isso tem que acontecer na tua vida e na minha vida. Então, ele está ali, vivendo a vida dele com Jesus, e pá, vem a visão, vem a voz. Aí ele fala: ele está lá também, está acontecendo, está vendo a mesma coisa. Cadê onde eu estou? 12. E acaba também ele de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e impõe as mãos para que volte a quê? A enxergar. Saulo estava cego, porque viu o brilho de Jesus, encontrou com Jesus. O primeiro
mas acabou de ter uma visão, irmãos. Ele não está enxergando com a íris dele aqui natural, mas ele está enxergando com o olho espiritual. Ele está vendo um homem chamado Ananias chegando diante dele, botando a mão nele e ele voltando a enxergar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, tu és maravilhoso, meu Deus. E cadê onde eu estou? 13. Dois com um. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Aí Ananias dá uma de fofoqueiro. Oh, Deus, peraí, eu estou sabendo de um negócio que eu acho que o senhor não está sabendo. Ai, meu Deus. Irmão, não adianta, pode ser básico, pode ser profeta, né? Ai. Não, é que eu estou sabendo de um negócio aí. Tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. O quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. Estava mentindo? Não. Estava falando a verdade. Porque a vida de Saulo naquele momento era para prender e matar cristãos. Todos que se diziam discípulos de Jesus, que diziam que eram do caminho, Paulo estava lá prendendo e matando. Vocês estão entendendo quão sério é isso? E isso chegou no ouvido de Ananias. Ananias, tadinho. Oh Deus, tu sabia dos negócios? Esse cara está aprontando lá em Jerusalém. Aí 14. Ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Irmãos, se preparem, que a gente sabe que isso aqui está próximo de voltar a acontecer. Então, façam o que vocês têm que fazer agora, hoje, tá? Porém, o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Ele está fazendo os meus servos sofrer? Ele também vai sofrer um cadinho. Era consequência, irmão. Por mais que ele estivesse fazendo ali, porque ele achava que era certo, porque ele não estava fazendo porque só era mal, não. Ele estava achando que estava trabalhando para Deus. Então, na cabeça dele, ele estava ali exterminando um povo que estava causando uma dissensão. Vocês estão entendendo? Para ele estava certo. Então Deus pode deixar, Ananias. Não fica com medo, não. Não fica achando que eu sou injusto, não, porque eu vou conversar com ele. E ele vai saber o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Estou onde? 17. Obrigada, gente. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo. eu imagino medo. Eu imagino medo desse homem, gente. Irmão Saulo, irmão querido, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Aleluia! Gente, ia ser 2 milagres de uma vezada só. O homem ia começar a voltar a enxergar e ainda ia ser cheio do Espírito Santo. Meu Deus do céu! E imediatamente, Ananias nem começou a orar. Imediatamente lhe caíram nos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado.
depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Aí ele foi o quê? Foi buscar entender quem era aquele Deus, aquela pessoa que ele encontrou no meio do caminho. E a gente vê pessoas entrar e sair da igreja e não se preocupar em conhecer quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. O pastor estava pregando aqui no domingo sobre isso. É necessário você ter sede do Espírito Santo, irmãos. Almejar o Espírito Santo, ser sua prioridade no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma a sua vida, toma a direção da sua vida, as escamas dos nossos olhos caem. E a gente começa a viver uma nova fase com o Senhor, amém? De intimidade, de comunhão. Ouvir, olha, o que eu estou te mostrando aqui, eu estou mostrando lá no norte do país, lá não sei onde, lá do outro lado do Atlântico. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, amém? Ele não é um Deus limitado, Ele não fica só no seu mundinho, não. Deus quer te levar além. Às vezes você fica contente com uma, duas experiências. Não, Deus quer levar a tua experiência a outro nível. Ele quer que você veja ali, patente. Você não me contaram que aconteceu um milagre, não sei aonde, você fica satisfeito. Não! Você também pode viver milagres. É só você buscar essa intimidade com Deus. Eliezer nos mostra isso da forma mais singela possível. Eu estou ali cumprindo uma ordem. Eu estou ali, meu patrão me mandou fazer algo. Senhor, eu vou, mas bota alguém no meu caminho para me falar do teu nome. Bota uma alma necessitada. Irmãos, isso tem um grande valor. Sabe, eu contei aqui esses dias que eu estava em casa. Irmãos, eu sou sincera. Eu gosto de hoje em dia a gente recebe muita ligação de telemarketing nessas paradas aí erradas. Então, eu gosto de ter um telefone que eu conheço. Mas esses dias, meu telefone tocou uma vez, mas aí quando eu ouvi, não atendi. Irmãos, eu não tinha noção nenhuma. Mas naquele momento, eu tinha acabado de viver algo que eu estava chateada, estava triste. E a pessoa do outro lado falou assim: você ora por mim? A pessoa nem se identificou. Ela tentou falar o nome dela, mas eu não entendi. Pedi para ela repetir 3 vezes o nome, eu não entendi. Deus falou assim: você não precisa saber o nome dela, não. Ora por ela só. E você tem que ter essa sensibilidade. E eu lembro que tudo que o Espírito Santo de Deus me fazia orar por ela, e eu também estava recebendo, eu também estava sendo curada naquele mesmo instante. Eu também estava recebendo. Eu falei: pode isso, Jesus? Enquanto a minha boca se abria e o Espírito Santo conduzia aquela oração, aquela mulher chorava do lado, e eu chorava do lado de cá. Eu falei: Jesus, não estou entendendo isso. E Deus: minha filha, é assim que eu trabalho. É quando o vaso acha que não está podendo, é quando a pessoa acha que não é nada, aí que eu mostro que é eu que faço. Aleluia, glória a Deus. Você consegue entender isso? Esse mistério é um mistério. A gente nunca vai. Quando Deus quiser falar acerca do que é, Ele fala. Mas faz. Ananias, né? Ananias estava ali tremendo na base. Senhor, você não está sabendo não? Esse homem, está maltratando todos os teus servos, prendendo, matando. O negócio está bravo. Ele veio aí com uma carta. Todos os autoridades aqui assinaram para ele fazer o que ele quisesse com aqueles que falam o teu nome. Aquele homem estava com medo, mas fez assim, ele fez o quê? Obedeceu. E quando ele obedeceu, o milagre aconteceu.
Não tem como desvincular isso, irmãos. Para milagre, você tem que ter obediência. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Objetivo. Eu creio que você entendeu, amém? Amém, glória a Deus. Ore. Ai, não tem que chamar o pastor, tem que não. O pastor falou aqui domingo. Se Deus colocou diante de você, é você que tem que orar. É você que tem que ir ali. Ah, mas não sei orar. Não. Quem vai orar é o Espírito Santo de Deus. Então agora você vai pedir a Deus o Espírito Santo. Vai pedir a Deus que as escamas dos seus olhos caiam e que você possa provar da benevolência do Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai, meu amigo Espírito Santo, toma, Pai, essas vidas nas tuas mãos. Deus, eu creio que o Senhor selecionou, Pai, os que precisavam ouvir essa mensagem. Jesus, os que precisavam ter as escamas dos seus olhos retiradas. Senhor, muitas das vezes nós mesmos nos limitamos e limitamos o Senhor, limitamos o teu poder, Jesus. Mas, Pai, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o Deus do impossível. Jesus, e eu creio que essas pessoas vão sair daqui diferentes nessa noite. Elas vão chegar nos seus lares, elas vão profetizar, ó Deus, elas vão colocar as mãos, ó Deus, e o mal vai sair, a enfermidade vai sair, ela vai. Irmão, levanta aí a sua carteira. Se alguém trouxe carteira, bolsa, levanta aí em nome de Jesus. Tem que fazer o que Deus manda, amém? Pega a sua carteira, sua bolsa. Eu sei que tem gente que deixa a carteira em casa, né, para não dar oferta. Mas perde a oportunidade, perde a bênção. Deus, em nome de Jesus, Pai, é com autoridade no teu nome, Pai, diante daquilo que o Senhor está mandando eu fazer, que essa pessoa, Pai, ali mesmo, no seu lugar, que ela possa sentir, ó Pai, que o Senhor está dando direcionamento nas finanças dela, Pai, nas finanças dele. Deus, todo embrolho, todo enrolo, Pai, toda dificuldade financeira seja repreendida no poder do nome de Jesus. Pai, que essa pessoa tenha uma oportunidade, uma nova oportunidade, Pai, a partir de hoje, de ser um mordomo fiel, Pai, ao Senhor, Pai, e desfrutar da tua benevolência. Aleluia. Qual foi a outra palavra mesmo que a Elisa falou também? Aleluia. Glória a Deus. Do propício do Senhor. Sim, Deus. Que eles possam provar, Deus. Eliezer estava junto à fonte aonde as pessoas vinham, as mulheres vinham buscar água. Jesus, há uma fonte aqui nesta noite. Ela está jorrando, Pai. Ela está jorrando para um novo tempo. O Senhor convida, Pai. Nos convida nessa noite a bebermos dessa fonte, ó Deus. A sermos saciados pelo Senhor. Assim como Eliezer e seus animais foram saciados, ó Deus. Nós seremos saciados pelo Senhor nessa noite, Pai. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nesta palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E ela não volta vazia. Ela é aplicável, Pai. Aleluia, para nos direcionar, para nos exortar, para nos edificar. Deus, eu creio, Pai, que olhos foram abertos aqui nessa noite, que os ouvidos foram destapados nessa noite, Pai. Os teus servos vão aprender a ouvir e identificar a tua voz, assim como Ananias, ó Deus. Quando o Senhor, ao chamar o nome dele, ele disse: eis-me aqui, Senhor. De pronto ele sabia que era a tua voz, ó. De imediato ele sabia que era o Senhor que estava chamando. Pai, assim será nas nossas vidas. Vamos identificar
identificar a tua voz, ó Pai, nitidamente. Quando o Senhor nos convidar, minha filha, vai lá ler a minha palavra. Minha filha, bota um louvor, Amanda canta arabandás. Meu filho, sai dessa internet, decanta arabandás, arabandarás. Vem orar, vem falar comigo, vem interceder. Remandarás, eu levantará cantarás. Ai, irmãos, Deus está fazendo uma vasculha hoje dentro de nós. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Receba, receba. O Senhor está derramando algo precioso sobre nós nessa noite. Ele quer fazer de você um obreiro excelente, um obreiro que sabe manejar a espada da verdade. Aleluia. Que tenha a palavra de sabedoria, que saiba ser pacificador, que saiba consolar. Deus, todo demônio, Pai, que cria intriga, fofoca, confusão, Pai, no nosso meio, vai dissipando, ó Deus, vai repreendendo em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que os teus filhos, ó Pai, a partir de hoje possam viver um novo nível com o Senhor, ó Deus. Possam mergulhar mais fundos e possam entender o que é intimidade contigo, Pai. Sim, Jesus. Porque se até ontem eles diziam não saber como identificar a tua voz, diziam não entender o que liam na tua palavra, isso vai ficar para trás, Jesus, em nome de Jesus. A partir de hoje, Pai, a palavra vai ser esclarecida para eles, diante dos seus olhos. E a sua voz, ó Pai, vai ser conhecida nas suas aulas. Oh, Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso intercessor, intercede por nós nesse momento, porque não sabemos orar como convém, ó Pai. Mas é o Senhor que coloca nos nossos lábios a palavra, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembra se não tem nenhum louvor para louvar na capela, não? Na capelinha aqui pra gente, vem cá. Continue em oração, continua falando com Deus. Continua pedindo ao Espírito